Quero cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. A paz para todos vocês que estão acompanhando aqui no canal Toca da Trombeta. Você que mora em outra cidade, vocês que moram na cidade de Porto Velho, Rondônia, na minha cidade, claro, né? E também em outra cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Brasília, na cidade do Acre, Manaus, Amazonas e todos os lugares do Brasil e do mundo. Quero contar para vocês uma visão que eu tive há muito tempos atrás. O Senhor me mostrou algo espiritual, visão dos céus. Vocês que estão acompanhando, meus irmãos, que me conhecem, alguns não me conhecem, que estão me assistindo agora, eu me chamo Pastor Paulo Farias. Sou pregador do Evangelho há 34 anos. Há 34 anos que eu prego a palavra de Deus. E vocês que estão me acompanhando, obrigado pela atenção. Vocês estão ouvindo esses hinos maravilhosos, né? Hinos que marcaram gerações na voz desses grandes cantores. Mas eu quero alertar para vocês da visão que eu tive em 1994. Eu tive uma visão do arrebatamento da igreja. Muitas pessoas ficaram no arrebatamento. Muitas pessoas ficaram em perplexidade, ficaram com medo, né? A escuridão total na face da terra. Muitas pessoas foram pegas de surpresa, muitas pessoas ficaram por causa do pecado. Este ano de 1994, eu estava com 25 anos de idade. Mas antes de testemunhar, de contar a visão, eu queria que você ficasse até o fim e divulgasse o meu trabalho, espalhasse esse vídeo para as pessoas e venham conhecer a verdadeira palavra de Deus, que é a porta estreita, a qual, se a pessoa não estiver na porta estreita, não verá a glória de Deus. A porta estreita é uma porta apertada que conduz à salvação. E a porta larga é uma porta muito larga, aonde que as pessoas entram ali de todo jeito e fica, mas a porta estreita é apertada para ir para o céu. Mas a Bíblia diz, se a gente não falar a verdade, não pregar aquilo que ele manda, nós vamos perecer também. Os pastores que não pregam a verdade vai perecer. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós não estamos para abrir igreja para ganhar dinheiro, não. Nós estamos para trabalhar na seara, pregar aquilo que Deus manda para salvar as almas, né? As pessoas. Então eu quero começar agora nesse momento, antes de falar do meu testemunho, da visão que eu tive. Tem uma parte que me lembra agora, que a minha filha desapareceu, ela tinha 5 anos de idade. Parece que eu vi algo espiritual tão grande, né, na vida da minha filha, na vida dela, que ela desapareceu rápido, no abrir e fechar de olhos. Cumpre ali que Paulo falou, né, no momento de não abrir e fechar de olhos, a última trombeta, e quando tocar a trombeta, então as pessoas vão desaparecer, e vai ser rápido. Amados, Deus me mostrou também o anjo de Deus, né? Deus, na visão que eu tive, ele mostrou um anjo assim, um anjo em forma de um homem, bem espiritual, e falou comigo: lê, tu não está sabendo que está escrito no livro no Evangelho de Mateus capítulo 24 e versículo 29? Eu disse não. Então você lê, porque eu perguntei para o anjo, né? Eu perguntei para essa pessoa: por que o tempo está assim? Por que o tempo está escuro? E agora já é 9 horas da manhã e o tempo está tão escuro. Por quê? Então ele me deu essa palavra, o anjo de Deus me deu essa palavra, né, formado de um ser humano. Essa pessoa estava formada em seres humanos, mas era um anjo de Deus para falar comigo. Então diz assim a palavra de Deus, Mateus 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e
todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidades dos céus. Amém. O anjo mandou eu ler essa palavra quando o Senhor Jesus me mostrou a visão. Então, vocês estão me acompanhando aí, vai ser um pouco meio duro, muitas pessoas podem ficar com medo, mas não fica com medo não, porque a Bíblia revela sobre esse assunto, que antes de começar de contar as minhas visões, tem uma parte da Bíblia que os homens, as mulheres, os mais velhos e os mais jovens, os jovens terão visões, né? E os velhos terão sonhos. Então, Deus falou que vai mostrar algo para os seus filhos nos últimos tempos, mesmo tendo a palavra de Deus, né? Porque é importante nós confiar na palavra, isso, a palavra de Deus é verdadeira, né? Aqueles que vivem o Evangelho, aqueles que realmente vivem a palavra de Deus, Deus mostra também em visões algo espiritual dos céus. Se você crê, amém. Se alguns não crê, eu não posso fazer nada, né? Eu tenho que fazer só orar. Então, eu vou contar as minhas experiências com Deus. Em 1994, eu tive essa visão. Então, meus irmãos, fique aí atento, se prepara, não saia daí. É muito importante eu relembrar e recordar. Eu gravei um CD, foi no ano de 2000, eu gravei esse CD. Qualquer dia eu vou colocar aí essa gravação dessa minha visão que eu tive, né? Faz muito tempo atrás. E vocês que vão assistir agora, eu queria que vocês meditassem bem. Mas antes eu quero fazer uma oração para que o inimigo caia por terra. O nosso adversário, ele vive em derredor, querendo atrapalhar a nossa vida espiritual. Mas a oração de um justo será muito com seus efeitos. Então o inimigo cai por terra pelo poder da oração. Feche os olhos aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, nesta hora, no dia de segunda-feira de consagração, eu repreendo todo o mal, todos os espíritos que estão por trás, quer atrapalhar o ministério dos teus filhos. Eu repreendo todo impedimento, todo mal seja retirado pelo poder da oração. Senhor Jesus, abençoe, meu Pai, esse testemunho, essa visão que tu me mostraste há muitos anos atrás, mas que cada um possa meditar nas suas vidas espirituais, que venha crescer diante de ti, que venha largar o mundo, a porta larga, as vaidades e o pecado, que cada um venha abrir os seus olhos. Senhor, abre os olhos dessas pessoas. Agora eu peço em teu nome, me abençoe, Jesus, com sabedoria e palavras dos céus. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês muito importante. Quando eu estava na minha casa, junto com a minha esposa, eu acordei, era 6 da manhã. Eu fui para o banheiro, era 6 da manhã, e eu voltei para dormir novamente. E de repente, eu já me levantei às 9 horas da manhã, já levantei, Deus me mostrando algo dos céus, algo que vinha do alto. E eu comecei a ficar em perplexidade, desesperado, porque às 9 da manhã, tudo escuro, total, o mundo todo, eu vi o globo, irmão, eu vi o globo, o mundo todo, em trevas, e eu fiquei pensando naquele momento, as pessoas estão desesperadas, né? Eu fiquei pensando assim que milhares de pessoas foi pego de surpresa. Às 9 da manhã, ficar tudo escuro é uma coisa assim muito preocupante, né? E eu estava tão preocupado, e digo, meu Deus, e agora? Já é 9 da manhã, tudo escuro, o que eu vou fazer, meu Deus? Jesus, será que o Senhor já voltou? Naquele momento eu creio que eu estava passando na minha cabeça muitas coisas, né, irmãos? E de repente chegou um grupo de irmãos,
de pessoas bem preparadas, bem assim, com a vestimenta espiritual, né? As suas roupas, não sei como explicar, chegou na minha casa. E naquele momento, as trevas, estava tão forte a escuridão, mas Deus fez eu enxergar os irmãos. E quando eles chegaram na minha casa, eu pedi para eles que orassem ao meu favor, né? Que eles fizessem uma oração na minha vida, porque eu estava espantado de daquele irmão, daquela pessoa que eu falei para vocês agora, que ele mandou ler no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29, o anjo, eu creio que foi um anjo que falou comigo, diz, olha, você não sabe o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29, eu digo, não, então você lê lá. E quando eu fui pegar para ler a palavra de Deus, eu estava, sabe com o que, irmãos? Vocês estão me acompanhando ao vivo aí? Não saia daí, porque é muito importante. As pessoas pensam que é normal a gente ficar assim, né? Mas não é normal, não. Nós temos de viver o Evangelho, né? Tem de viver a Bíblia. Se você não ler a Bíblia e não examinar a si mesmo, nós pode perecer. Então, ele mandou ler a palavra. E eu, quando fui ler a palavra de Deus, naquele momento em trevas, né? Às 9 da manhã, eu estava com um calção bem curto, vermelho, né? Que eu até rasguei depois que eu acordei, eu rasguei esse calção que estava dentro do meu guarda-roupa, né? E de repente eu me vi nessa situação, eu fiquei com uma vergonha tão grande dos anjos, né? Uma vergonha tão grande, porque eu estava despido, né, irmãos? Igualmente, quando você vai para ali resolver uma causa na justiça, né, onde tem um juiz, promotores, você não pode entrar com os vértices, né, semi-nu, né, nu, apesar de estar com calção, está nu diante deles, né? Agora imagine diante do Deus vivo, né, nós nessa situação. Mas pastor, mas não é pecado não ficar nu não, usar calção, não é pecado não. Para os ímpios que não conhecem, irmãos, eles não sabem, né? Estão presos, mas para nós que conhecemos o Evangelho é pecado, né? Essa questão eu vou deixar para outro dia, né? Mas para deixar vocês atentos aí, Mateus não, no livro de Apocalipse, capítulo 16 e 15, diz assim, bem-aventurados aqueles que não mostra a sua vergonha e nem anda, né, mostrando a sua vergonha, a sua nudez, né? Apocalipse fala que bem-aventurado o homem que se veste, né, decentemente, não é verdade? Então vamos voltar. Então, e naquele momento eu fiquei com uma vergonha tão grande dos anjos, dos irmãos que estavam ali. Eu digo, meus irmãos, me perdoe que eu estou em situação, não estou sentindo bem. Eu queria que realmente me deixasse um pouquinho de tempo para me ir lá no quarto, vestir uma calça, para me poder orar com vocês. E então eles disseram, tudo bem, né? Eu fui. E quando eu comecei correr, né, a casa cresceu. A distância do meu quarto começou a crescer rapidamente. E eu correndo, e eu consegui chegar no meu quarto. Agora, essa visão que eu tive, irmão, é tremenda, viu? Eu queria que você espalhasse esse vídeo para as pessoas, que é muito importante essa visão que eu tive de Deus para a minha pessoa. Essa segunda visão, quando eu entrei no quarto, né, eu fiquei assim, com uma vergonha tão grande dos irmãos lá, que estavam lá na sala, que eu consegui pegar a minha calça, era uma calça cinza, quase mais ou menos assim, marrom, e eu comecei a me vestir, mas eu via minha filha sentada numa cadeira. A minha filha, naquele tempo, ela tinha os seus 5, 6 anos de idade, mais ou menos, minha filha Nayara. E aí, quando eu comecei a vestir a calça, irmãos, meus irmãos que estão me assistindo aqui agora,
não sai daí não, fica até o fim. Quando eu comecei a vestir a minha calça, a menina, rapidamente como um raio, desceu assim, começou a se transformar, ela no corpo glorioso e sendo arrebatada na minha frente, e ela desapareceu. Vocês acreditam? Aí eu fico pensando aqui, e eu chorei muito nesse dia, irmãos, chorei muito. E eu digo, meu Deus, meu Pai, meu Jesus, o Senhor já veio e eu fiquei. Porque eu não estava preparado, algo em mim faltava. E de repente, meus irmãos, minha filha desapareceu e eu fiquei triste, eu fiquei desesperado. E eu pensei, vou voltar para a sala onde estão os anjos, onde estão aquelas pessoas, formato de anjos. E eu preciso voltar o mais rápido possível para me reconciliar com Deus. Mas quando eu corri, meus irmãos, comecei a correr rapidamente para chegar na sala, a casa cresceu novamente. As coisas começaram a piorarem na minha vida. E eu com medo, com a escuridão total, quando eu cheguei na sala, os anjos já tinham desaparecido. Todas aquelas pessoas ali que estavam me esperando na sala para orar por mim, porque eu fui se preparar, vestir uma calça, porque eu estava despido diante dos anjos, estava nu diante do Senhor. E naquele momento eu fiquei, não acredito que eu fiquei no arrebatamento. Eu não estou acreditando que já veio o arrebatamento e eu fiquei. A minha filha desapareceu e agora esses homens desapareceram. E agora como vai ser a minha vida, meu Deus? E eu com muito medo, irmãos. Parece que até hoje, não esqueço o que eu vi. Não. Já se passaram 30 anos. E se foi 1994. E hoje, hoje me encontro no dia 20, no dia 20/5/2024. Já faz 30 anos atrás que Deus me mostrou essas visões. E então, continuando o meu testemunho, continuando minhas visões, e quando aconteceu esse episódio, que os irmãos já tinham desaparecido, a minha filha desapareceu ali no quarto, enquanto estava vestindo a calça, e eu fiquei com muito medo, preocupante, estava preocupado com a minha vida, porque muitos desapareceram, os crentes fiéis, e eu tinha ficado. Mas na terceira visão, meus irmãos, essa foi a pior que eu tive também, assim, porque não foi fácil, Não foi fácil de ter essa visão, e hoje eu entendo por que Deus me mostrou essa visão. Por esse tempo que eu estou hoje, porque o mundo cada dia mais está se corrompendo, as igrejas, os pastores não estão tendo controle, não estão tendo mais autoridade para disciplinar, não estão mais tendo força para levar a ovelha para a salvação, de pregar aquilo que Deus manda, não estão tendo forças para pregar o Evangelho, conforme a Bíblia diz, Então, naquele momento, meus irmãos, naquele momento eu fiquei olhando para cima, desci um pouco para baixo para ver como é que estava o mundo lá fora, e de repente eu vi todo o globo em trevas. E nesse momento é muito interessante, meus irmãos, que eu vi algo espiritual que vocês vão imaginar assim, meu Deus, o que será que o irmão viu? Naquele momento, quando desci do batente para baixo, ali onde eu morava, eu vi o globo, o mundo em trevas. E vi, meus irmãos, milhares de computadores ligados na Terra. Milhões de computadores ligados em todo o globo. E naquele momento eu fiquei pensando que as pessoas ficaram ligadas nessa tecnologia
que o diabo tem oferecido para milhares de crentes nos últimos tempos. Muitas pessoas estavam acorrentadas com as vaidades, com as novelas, com os filmes, com as coisas que não agradavam a Deus, né? Ligado com as coisas do mundo. E eu comecei a ver os computadores no mundo inteiro ligado, e as pessoas, eu creio naquele momento, que as pessoas ficaram no arrebatamento da igreja por olhar para as coisas do mundo e participando, né, com pecado, às escondidas de Deus, namorando, né? Hoje a tecnologia já aumentou. Naquele tempo não existia celular, não existia a tecnologia de hoje, né? Naquele tempo não existia televisão e computadores ainda, mas computador normalmente, né, com esse computador branco, né, na época era um computador que só usava quem tinha dinheiro, né? E hoje está tão avançado a tecnologia que um pobre tem celular caro, né? Então, hoje eu vejo nessa época que as pessoas estão se contaminando com as coisas do mundo dentro dos celulares. As pessoas deixam de ir para o culto, deixam de congregar, como diz lá em Hebreus, capítulo 10, 25, todos congregai, porque nós não somos tal costume de alguns que se desviaram e não tiveram mais compromisso, né? Não tem compromisso mais com a oração, na igreja, onde você congrega, não tem mais compromisso com a Bíblia, porque a tecnologia, os celulares, as coisas que o inimigo está oferecendo para as pessoas dentro da igreja, né? Então, milhares de crentes estão gelados, frio, porque não tem mais tempo de oração e jejum, e principalmente obedecer a palavra de Deus. O diabo tem arrastado tantos crentes sendo arrastados pelo inimigo, né? Muitos cristãos presos dentro da sua própria casa, porque comprou esse aparelho, né? Tem um computador e não tem tempo mais para o Senhor, não tem tempo mais para evangelizar, não tem tempo mais para fazer campanha, a campanha de oração acabou, não tem mais tempo de evangelizar as almas nas feiras, nas ruas, porque a tecnologia tem prendido muitos crentes com tempos banais, com o tempo do mundo, com o tempo da vaidade, com o tempo de namoros às escondidas, com as fotos seminuas das mulheres que estão oferecendo, o diabo está oferecendo dentro dos celulares, e as pessoas estão corrompendo as suas vidas diante de Deus. Quando tocar a trombeta, como Deus me mostrou, muitos vão ficar no arrebatamento da igreja, porque estão ocupados com as coisas materiais na tecnologia de hoje, que o diabo tem colocado para prender muitos cristãos nos últimos tempos. Então, voltando à minha visão, naquele momento eu fiquei tão espantado com as coisas que eu estava vendo, os computadores ligados no mundo inteiro. Eu fiquei pensando que milhões de milhares de crentes ficaram no arrebatamento da igreja, naquele momento. Eu creio que muitas pessoas foram pegas de surpresa, né? Fazendo coisas terríveis às escondidas diante de Deus. E o Senhor voltou, como diz aqui a palavra, que Deus falou comigo, o anjo falou comigo, para me ler em Mateus 24, versículo 29, 30 e 31, porque o Senhor então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, porque verá o Filho do Homem. Então, naquele momento, quando Jesus tocar a trombeta, aliás, quando o anjo vir tocar a trombeta, o Senhor vai estar nas nuvens com poder e glória, aí vai vir um arrebatamento, e os homens lamentarão as nações por ter acontecido esse grande evento, né, do arrebatamento da igreja. E muitos vão ser pegos de surpresa. E nesse tempo, meus irmãos, que eu estou, né, eu estou vendo muitas coisas erradas diante das igrejas, dos ministérios que os pastores estão abrindo, pensando que vão ser salvos da sua própria maneira, né? Fazendo o que querem,
e não guardando a palavra de Deus. Ah, mas eu fiz um estatuto na igreja, que vale? Não. O estatuto de ministério que os pastores colocaram, plantaram para as pessoas seguirem, né, as suas normas, se não guardar a palavra verdadeira da Bíblia, não tem salvação. Esta Bíblia é a verdadeira palavra, é o estatuto de Deus que leva para o céu, não o estatuto de homens que libera a vaidade dentro das congregações, que diz que isso não faz mal, que isso não faz mal. Por que, pastor, tu fala isso? Eu vou voltar o restante das minhas visões, mas eu quero contar para vocês aqui agora que Jesus cobrou de vários pastores de ministérios. Você quer saber? Apocalipse, capítulo 2, ali o Senhor entrou, falou com o pastor da igreja Tiatira, né? Uma igreja qual a Jezabel estava operando dentro dessa igreja, desse ministério, né? E Jesus disse: olha, eu vejo a tua obra, eu vejo o teu trabalho, a tua paciência, que as primeiras obras são maiores do que a primeira obra é maior do que a... Agora eu esqueci aqui a palavra. Espera aí, irmão, se ler aqui, senão eu posso me enrolar todinho aqui, tá bom? As primeiras são maiores do que a segunda, não sei se a segunda é maior do que a primeira. Não. Deixa eu voltar aqui. Amém, meus irmãos? Fica um pouquinho aí, não sai daí não, tá bom? Vai ser rápido, porque eu tenho que mostrar certo, né? Porque não adianta falar uma coisa sem confirmar certo. Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 19 e 20. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé, a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Agora sim, tá certo. Me perdoe, meus irmãos, aí, tá? Que eu não decorei, mas é verdade. Então, e aqui diz para o pastor, eu não tolero a Jezabel que se diz profetiza, ensina meus servos a se prostituir e viver na idolatria, né? Então, o espírito de Jezabel, ela tem operado nas igrejas de hoje. Ela ensina, diz que isso não é pecado, né? Eu não vou falar aqui por detalhes, irmãos, algo que ela está fazendo, que as igrejas fazem, algumas irmãs estão fazendo, porque vão me incriminar aí, né? Vão dizer que eu sou muito fanático, que eu estou julgando, mas eu calculo mais ou menos que a Jezabel, em vida, no Velho Testamento, ela comprou profeta na sua própria mesa, e o rei Acabe era mandado por ela, e ela comprou profetas, e os profetas caíram nas mãos dela, né? E Jesus, lembrando da Jezabel, deixou escrito aqui no Novo Testamento, que é um espírito de hoje, é um espírito que está agindo nas igrejas, em algumas partes do ministério de muitos pastores, e deixa ela ensinar heresias, ensinando a doutrina de homens que significa que isso não faz mal, que Deus só quer o coração, né? Que pode usar o que quiser, que Deus só quer o coração. Então, esses demônios, esse espírito maligno que está entrando nas igrejas, enganando as pessoas, já está em nossos dias. Nós estamos nos últimos momentos, e Jesus está voltando a arrebatar a igreja, e esse demônio está operando dentro da casa do Senhor, e muitas pessoas estão cegos, presos por esse espírito maligno, e muitos já foram comprados por ela, muitos pastores e muitos apóstolos, muitos obreiros já foram comprados por ela, né? É um demônio que está agindo não só no meio das mulheres, mas também no meio dos homens. Voltando à visão, irmão, naquele momento quando eu vi os computadores, já era 4 da tarde. 4 da tarde eu tinha 2 relógios, 2 no pulso. E quando eu olhei para o horário, já era 4 da tarde, e eu digo, meu Deus, todos já sumiram, e agora com esses computadores no mundo inteiro, muitas pessoas ficaram no arrebatamento da igreja por causa do pecado, das vaidades, do mundo que eles participaram. Servia 2 senhores no mesmo tempo,
Teve um momento que adorava a Deus no templo, mas quando chegava em casa adorava Satanás, através de celulares e computadores. E eu fiquei, Jesus. E eu fiquei, irmão, também, eu estava com um dízimo para dar, para ajudar a obra de Deus, E quando eu tirei a carteira, eu guardei o dízimo, e eu não dei na casa do Senhor, guardei, segurei o dízimo para não dar, segurei para não ajudar a obra de Deus, para não ajudar na casa do Senhor Jesus, Eu estava com dízimos no meu bolso certo para me entregar e eu não dei, Foi a terceira visão que eu tive, que Deus me mostrou. Deus não quer dinheiro, Deus, Ele quer a obediência do homem de Deus, Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 7, que Levi foi fiel, Os apóstolos, alguns que escreveram ali no livro de Mateus no livro de Hebreus, relembrou que os homens de Deus eram fiel ao Deus vivo e era dizimista na casa do Senhor, E também Judas Cariotes era tesoureiro da casa do Senhor também. Então, nós temos de ajudar a obra de Deus. E eu simplesmente guardei o dízimo, meu coração endureceu para não dar, para ajudar a obra de Deus, Então, essa foi a visão que eu tive. E eu tive outra visão, irmão. Em 2004, depois de 10 anos, eu tive uma visão. Em 2004, eu queria que você meditasse, que eu não estou julgando ninguém, tá bom? Não estou julgando ninguém. Quem está julgando aqui é a palavra de Deus. O que está falando é a palavra de Deus. Se a Bíblia diz uma coisa e o homem interpreta outro, esses vão dar de conta diante do Senhor Jesus. Eu medito que Deus não concorda com as coisas do mundo, porque quando a pessoa aceita Jesus, a primeira coisa que tem de fazer é deixar a prática do pecado. Se batizou nas águas, recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo já não recebe mais as coisas que nós fazíamos antes. Não sei se vocês concordam comigo. Por isso que Jesus disse que Nicodemos precisava nascer de novo, da água e do Espírito, que tem pessoas que nasceram só na água, mas nunca deixou a prática do pecado, continua no pecado, porque não recebeu o Espírito da verdade. Porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo da verdade, deixa o pecado, é porque renovou a sua alma, através do Espírito Santo. É uma nova criatura diante de Deus. Então, não podemos mais pecar como antigamente, Em nossa ignorância, nós não conhecíamos o Evangelho, nós fazíamos tudo o que nós queríamos, mas agora não podemos fazer mais isso. Nós temos de guardar aquilo que Deus ordena pela palavra. Então, meus irmãos, em 2004, eu já estava transformado na visão, Graças a Deus, irmão? Eu estava com terno, igual esse terno aqui, ó. Eu estava com terno, no caminho estreito, com a Bíblia na mão, E comecei a andar pela estrada. De repente, Deus tocou no meu coração para me olhar para a esquerda, Eu olhei para a esquerda e de repente eu vi uma igreja, uma congregação. E quando eu olhei para aquela congregação, eu vi as irmãs que estavam ali, junto com os irmãos, com as vestes toda mundana, mostrando algo que Deus não estava se agradando naquele ministério que eu vi, E de repente comecei a olhar novamente e olhei lá para o altar do Senhor, daquela igreja, e vi um telão, igual uma televisão, muito grande no altar do Senhor. Quando eu olhei para o altar do Senhor, eu vi um telão grande, onde estava passando algo, que estava atrapalhando as mensagens do Senhor, enquanto as pessoas estavam assistindo ali o telão, Eu imagino assim que todos estavam assistindo aquele telão e não estavam ouvindo a palavra de Deus. O diabo estava tirando a atenção das pessoas, enganando as pessoas, na tecnologia, como eu falei para os irmãos, avançada, Então, em 2004, eu vi essa visão de um telão muito grande dentro da igreja e o pastor não estava enxergando o que estava acontecendo, algo espiritual. E aquele povo, eu vi, irmãos, o semblante daquele povo tudo apagado. Eu me lembrei agora no livro de Mateus 25, que as prudentes e as loucas não tinham compromisso com Deus. Ia para os cultos na hora que ela queria. Não tinha compromisso com oração, não tinha compromisso com jejum.
né? Não tinha azeite nas suas vasilhas, estava vazia, né? E as prudentes eram mulheres de oração, mulheres que não se contaminavam com o mundo, elas passavam prova, lutas, mas ela sempre imaginava: eu estou errado, eu preciso me consertar com Deus, quero ser um crente fiel, não quero não quero ir para o inferno, não quero sofrer naquele dia a condenação, julgado por Deus, ser condenado. Então, eu preciso me converter dessas mínimas coisas. Então, as prudentes sempre teve o azeite, né, nas suas vasilhas, porque sempre reconheceu que era falho, que isso era pecado, que isso aqui não leva à salvação. Então, essas as prudentes que são verdadeiras, que reconhecem falhas, que está se convertendo dos seus maus caminhos. Então, essas são salvas, que reconhece que está buscando a Deus, que tem algo que está falhando diante do Senhor, mas busca o Senhor na oração, no jejum, na oração, no jejum, para que Deus possa perdoar os pecados, né? Então, as prudentes estavam cheias do azeite, porque reconhecia que era falho, mas as loucas, tudo era normal, né? As loucas prudentes, né, era diferente uma da outra, mas era quase igual, mas era diferente. A prudente tinha azeite, as loucas era vazia, não tinha compromisso com Deus. Ia para os cultos na hora que queria, né? Não lia a Bíblia, vivia direto nas redes sociais, nas coisas do mundo, não tinha azeite nas suas vasilhas. E é por isso que ficaram. Então, quando eu vi aquela visão da igreja, aquelas irmãs que estavam ali realmente todas apagadas, Deus falou comigo: olha, essas aí todas não estão bem diante de mim. Estão apagadas porque estão fazendo coisas erradas diante da minha face, e os pastores estão apoiando o que elas estão fazendo, porque eles não têm ordem, né, para falar para essas mulheres, para esses homens, como devemos andar pela palavra de Deus, pela Bíblia, aonde leva a salvação. Examinai a si mesmo o homem, né, a qual ninguém verá a glória de Deus. Examina-se as Escrituras, que ela leva aos céus, né? Então é isso aí, meus irmãos. Eu quero deixar para vocês essa visão que eu tive. Se vocês quiserem espalhar esse vídeo para outras pessoas, espalhe, tá bom? Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, obrigado pela força. Eu me chamo Pastor Paulo Farias, moro na cidade de Porto Velho, Rondônia. Sou daqui, tenho o meu ministério, o Ministério Igreja Pentecostal, Ministério de Jesus Cristo, a qual fica na rua Norberto Dantas, número 8320, bairro Escola de Polícia. Número do WhatsApp é 55, se for para fora, né, é o código daqui, 55 69 992 79 40 e 75. Falar com o pastor Paulo. Se vocês quiserem ajudar essa obra, obrigado a todos. Ajudem com o Pix para o ministério, que nós estamos construindo uma congregação ali no Rio das Garças. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. A paz do Senhor. Espalhe esse vídeo, meus irmãos. Obrigado.